Jovens e velhos santistas, depois da eliminação no Campeonato Paulista, vida que segue. Afinal de contas, o Santos já começa a pensar no Campeonato Brasileiro de Futebol, na recuperação do Neymar para o início da competição, na integração dos jogadores que jogaram pouco, né, porque chegaram muito tarde, o Barreal, o Roleiser, o David Washington, enfim. Daqui a pouco, mais para frente, né, porque ainda está na fase de final de recuperação, tem o Zé Rafael. Vamos ver se a diretoria vai se movimentar para trazer alguma outra peça nesse período antes do Campeonato Brasileiro, a despeito do presidente Marcelo Teixeira já ter dito que precisa reduzir folha salarial. Se conseguir negociar o furto ou se livrar do furto, já é uma bela redução de folha salarial, né? Mas enfim, estava na cara que o Santos estava fazendo um investimento para qualificar o elenco e que obviamente ia precisar em algum momento reduzir essa folha, porque até segunda ordem os investimentos estão chegando, mas não dão conta do recado, do tamanho da dificuldade que é para o clube hoje se manter, né? E obviamente não tenho dúvida que é muito provável até que na próxima janela o Santos também venda alguns jogadores, especialmente o menino da base, né? E por falar em base, a gente tem que ficar de olho porque o Sub-17 e o Sub-20 começam a sua temporada para valer, claro, excetuando-se a questão da Copinha, que nós tivemos lá em janeiro, a participação do Santos, a eliminação também, mas agora começam os campeonatos regulares. Nesta quarta-feira tem o jogo do Sub-20 e nesta terça teve o Sub-17 na Copa do Brasil, tomando um susto contra o Juventude lá no CT Pelé, mas depois atropelando a equipe de Caxias do Sul e vencendo por 7-1. E tem também Neymar pai se movimentando, né, nos bastidores. Na verdade, a olhos vistos, né, com um vídeo divulgado mostrando como vão ser as obras no CT Pelé para a estrutura da base, né, com 2 andares, com vestiário novo, com academia, com todos os departamentos renovados, né, porque aquela casinha que tinha ali no fundo do CT Pelé é o oposto, né, a antítese. Lá de um lado tem um hotel, né, que já foi mega luxuoso, hoje em comparação com o que outros clubes têm, é uma estrutura mais enxuta, e do outro lado, para a base, né, o Santos, que tem os meninos da Vila, tem uma casinha, né, daquele jeito para cuidar dos meninos. Assim como tem lá o CT Meninos da Vila, que até agora ninguém ouve falar nada, porque tem papo do CT na Praia Grande, CT em São Vicente, né, enfim. E o Meninos da Vila continua lá daquele jeito também. O pai do Neymar divulgou esse vídeo lá com parceiros, quem vai ajudar e tal, quem vai fazer a montagem, quem vai fazer quem vai equipar aquele espaço. E também depois soltou um outro na Vila, né? Dizendo sobre pintura, aquela questão, né, de zeladoria, que parece que o clube estava largado, né? Tanto é que os gatos se criaram na Vila Belmiro, porque afinal de contas, muita sujeira, muita parede mal cuidada, muito assento sujo, né? Então vamos dar um tapa lá, uma pintura, uma limpeza e tal, e vamos ver se tem alguma outra melhoria, porque até assinar com a W Torre outra empresa para construir ou outra área para fazer o estádio, eu desconfio que o Santos vai jogar essa temporada inteira na Vila. Duvido que essa obra comece agora, ainda mais com o Pacaembu do jeito que está, sem ser entregue em condições plenas. O Santos não ia ter onde jogar em São Paulo, então estou achando que se fizerem obra na Vila vai ser só no fim do ano, a partir do fim do ano. E claro, toda essa questão da estrutura é importante porque o Santos precisa fabricar e vender jogadores. E aí eu volto para o tema inicial deste vídeo, que é, e principal na verdade, que é destacar as categorias de base, os meninos, alguns que já estavam com o caixinha e que vão ter oportunidade de ganhar minutagem no Sub-20, e o Sub-17, que, como eu falei, goleou o Juventude nesta terça-feira por 7-1, e sobre isso eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani
pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @PeterLeandroDaniHaddad. Também Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, na rua Dom Lara 65, no bairro do Boqueirão, do meu amigo Maurício Gonçalves, o homem forte da Rádio Arena Santista, e também do chefe Danilo Rocha, com atendimento que você já sabe, o almoço de quarta a sexta, das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, o jantar de quarta a domingo das 6h30 da tarde às 11 da noite, e o almoço sábados, domingos e feriados até às 4 da tarde. O telefone que também é o delivery é o 13-3223-5270, 13-3223-5270. E dizendo que viu aqui no Canal 10, você tem 10% de desconto no restaurante e também no delivery noturno, porque a Osteria Santos Sabores tem pizzas espetaculares para você. Como eu digo sempre, é uma experiência gastronômica, não é só uma pizza que a Osteria Santos Sabores oferece para você. Conheça mais lá no Instagram, @Osteria Santos Sabores. E completando aqui a nossa abertura com o nosso Pix, para você que quiser colaborar com qualquer valor, já ajuda bastante, 5, 10 reais, 20, 50, 100, se quiser, colabora muito aqui com o nosso trabalho, tá bom? Que é o nosso Pix, canal10sfc@gmail.com, canal10sfc@gmail.com. No final deste vídeo tem mais recados. Bom, dizer para vocês o seguinte, que eu assisti aí o jogo do Sub-17, né? En passant, porque estava ligado ali no YouTube da Santos TV, né? Aliás, a transmissão da Santos TV sempre de muita qualidade, né? E os meninos que fazem a transmissão muito educados, né? Elogiando lá, inclusive os meninos do Juventude, porque não desceram além no time do Santos, a Natália e o Anderson, são muito educados, inclusive com os torcedores dos outros times, né? É assim que tem que ser. E aí, né, acompanhei na medida do possível este jogo e vi lá um personagem. O jogo teve dois personagens, né? Teve o Vinícius Fabbri, que fez 3 gols, né? E teve o centroavante Davi Santos, que fez 2. O placar foi completado pelo Benício e pelo Nadson, né, que até o ano passado era do Sub-15 e que fez de pênalti. Mas o Davi, meu Deus do céu, deu para ficar brabo com ele no começo do jogo, porque ele perdeu um gol que, se o Santos não vir esse jogo eliminado, ele ia ganhar o título de Nilson Mirim, né? Porque ele perdeu um segundo que até chegou a marcação de tomar o primeiro. Tava o gol escancarado, ele a bola e o gol, ele meteu por cima, né? Mas ainda bem que ele se redimiu, porque é um menino que eu não conhecia, né? A gente assiste esses jogos, inclusive, para conhecer, muito forte fisicamente. Aliás, o Caixinha, se assistiu, deve ter ficado apaixonado, porque a marcação dele na saída de bola é qualquer coisa de surreal, né? Aliás, o gol de empate do Santos nasceu justamente porque ele foi lá, o goleiro foi fazer uma brincadeirinha, ele tomou a bola do goleiro, que estava lá para sair com a bola, cruzou e o Vinícius Fabbri fez o primeiro gol dele ali, diminuiu para 2-1. E depois, claro, o Santos empatou e o jogo se encaminhou, podia ter sido mais. O Santos fez o 7º gol, com ainda muito tempo de jogo, mas aí o Helder, que faz sempre um grande trabalho com esses meninos, né, começou a alterar bastante o time, dar chance para todo mundo. Para vocês terem uma ideia, cadê a escalação do time aqui? Vou pedir o auxílio da ficha técnica postada no Diário do Peixe. O Santos teve o Arthur do Vale, depois trocou o goleiro, entrou o Danilo Silva, o Guilherme Cruz, o Pedro Mussa, depois entrou o Cabelo, o Samuel Costa e o Lorenzo de Paula, que é o lateral esquerdo, que, se não tiver equivocado, deu uma chegada no menino do Juventude lá, que estava com uma vontade, hein, ô Lourenço? Tem que tomar cuidado de vez em quando. O Samuel Pierre, o Garcia, depois o Yuri Soares e o Vinícius Fabbri, foi destaque do jogo. Depois entrou o Iago Godoy, o Nadson, que também deu lugar para o Damásio, o Benício, que depois saiu para dar lugar para o Lázaro, e o Davi Santos, que, como eu disse, fez aí 2 gols, e teve um outro gol, depois que a partida estava mais tranquila, que ele também vai lá, aperta, dá o passe, e o jogador completa ali para mais um gol. Então, só a marcha da contagem, como diriam os antigos narradores. Vinícius Fabbri aos 38 do primeiro tempo,
O Davi Santos fez o dele, né, aos 45 também do primeiro tempo. Aí Vinícius Fábio aos 2 do segundo, o Nadson de pênalti aos 9, o Benício aos 11, o Vinícius Fábio aos 13, aí, né, já estava tudo mais suave, e o Davi Santos aos 26 do segundo tempo. Lá no comecinho do jogo, o Lucas Teles tinha feito 1-0 para a equipe do Juventude. É uma competição que tinha no começo 32 equipes, e é tiro muito rápido, é a Copa do Brasil, né? Copa do Brasil não é o Campeonato Brasileiro Sub-17. O Santos agora vai pegar o Internacional, que passou pela Chapecoense por 1-0. Então, na próxima fase, o Santos vai pegar a Chapecoense, e agora com 2 partidas, né? Uma fase de eliminatória, porque foi jogo único. Agora vão ser 2 partidas, como o Santos fez mais saldo no primeiro jogo, faz a primeira partida no mando do Internacional e depois aqui no CT Pelé ou na Vila, enfim, vamos ver o que vai ser decidido a respeito dessa situação, tá bom? Então, parabéns ao Helder e aos meninos pela vitória por 7-1, né? Eu sempre brinco que é um multiverso a categoria de base, porque ali a gente se diverte, vê goleadas, enfim, o Santos indo bem nessas competições. A gente quer que as goleadas também ocorram, quem sabe em breve aí, na equipe principal também. O Sub-20 vai jogar, cadê aqui? Deixa eu pegar aqui direitinho. Nesta quarta-feira, a estreia do Brasileiro Sub-20. Nós estávamos falando da Copa do Brasil Sub-17, agora nós vamos para o Brasileiro Sub-20. O Santos pega o Botafogo do Rio, 3 da tarde, também no CT Pelé, também com transmissão da Santos TV. Por exemplo, tem jogado nesse time o Matheus Xavier, deve jogar o Luca Meirelles, o Juninho deve jogar nesse time, enfim, o técnico Leandro Zago vai aproveitar alguns desses meninos que estavam no time principal, como eu disse, até para que eles tenham minutagem, que é um termo da moda, mas para vocês terem uma ideia, o Santos fez alguns amistosos preparatórios depois da Copinha, né? E o Santos, por exemplo, foi até o Parque São Jorge no dia 8, no sábado agora, né? E venceu o Corinthians lá por 3-2, né? Então, o time do Santos, inclusive um dos destaques foi o Juninho, que eu ainda não sei como é que ele quer que assine, se vai ser Robinho Júnior, se vai ser Juninho, né? Ele marcou um dos gols, né? Que foi dividido em 3 tempos de 40 minutos, também aqui recorro ao Diário do Peixe. Os outros gols do Caio Araújo e do Rodrigo César. Cadê a escalação aqui? Está aqui, ó. Quem o Leandro Zago mandou a campo? Rodrigo Falcão voltando, né? Entrou o Pedro depois, o Gabriel Simples, depois o Matheus Felipe, depois o Lenin, né? O João Alencar, depois o Assis, o João Ananias, depois o Samuel e o Vinícius Lira. E no lugar dele entrou o Enzo Boer, que é um menino que veio do São Paulo e que chegou aqui como meia esquerda, como 10, né? E aí entrou de lateral esquerdo. Esse é o trabalho do treinador também. Se o moleque não está rendendo ali como atacante, tenta outra posição. Então, o treinador do Santos, o Leandro Zago, tenta o Enzo Boer na lateral esquerda. O Nicolas Profeta, que teve com a seleção, depois entrou o Adrian, depois entrou o Kenai, o Gustavo Henrique, depois o Caio Araújo, depois o Everton, o Rodrigo César, depois o Pepe Firmino, o Juninho, depois o Cauã Pereira e depois o Guilherme Lima, o Matheus Xavier, depois o Padula e o Rafael Freitas, depois o Alejandro Vidiarreal e depois o João Alves. Portanto, é um elenco que tem algumas caras conhecidas do ano passado, meninos que subiram do Sub-17, mas aqui eu colocaria também, né, eu imagino muito provavelmente que o Luca Meirelles tenha sido chamado aqui para compor essa estreia do Brasileiro Sub-20, porque ele estava com o time do Caixinha, o Santos no principal vai ficar parado alguns dias, e para ele seria bom jogar esta partida contra o Botafogo, tá certo? Então, como acompanhamos o Sub-17, vamos acompanhar o Sub-20 e depois traremos aqui para vocês os detalhes, tá certo?
Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você chega agora ao canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações e deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.